seja Deus, amém? E o Senhor, que Ele venha falar contigo essa noite, como sempre, de uma forma maravilhosa, amorosa, poderosa, em nome de Jesus, amém? O Manuel já está aqui. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 19, amém? Vamos ler do versículo 16 até o 26, amém? A nossa leitura. E que no momento dessa leitura, o Espírito de Deus, nosso Senhor, possa enviar ao seu coração toda graça, toda paz. Que a vontade de Deus, que é soberana e maravilhosa, venha sobressair sobre todas as nossas vidas, amém? Antes de começarmos a leitura, olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: Jesus te ama e eu também. É verdade? Você ama o seu irmão que está do lado? Então abençoe ele com uma bênção, amém? Abençoe ele com paz, com saúde, com prosperidade no nome das suas mãos, amém? E diga para ele: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amada igreja, que essa vontade de Deus venha nos alcançar. Venha nos alcançar. E que venhamos dar o nosso melhor para Deus. Não somente nesse momento, mas todos os nossos dias, todo o nosso tempo. Levantando, pernoitando, esteja ali o nosso coração quebrantado, nos entregando a Deus, confiando nele. Amém? Como está escrito, confia nele e ele tudo fará. Confia em Deus, tá? Não tem ninguém que te ama mais que Deus, não existe. Ah, mas eu tenho, minha família me ama, é verdade. A mãe ama, o pai ama, os filhos amam os pais, mas não tem ninguém que nos ama como Deus. Ele é maravilhoso. Ele é tremendo. Ele não dorme, ele não toscaneja. Ele está a todo momento cuidando de nós. Foi o Senhor Jesus que falou dessa maneira. O Pai trabalha até hoje. E eu também. O Pai trabalha, o Filho trabalha, o Espírito Santo trabalha, os anjos do céu sobem e descem a favor daqueles que vão herdar a salvação. Trabalha todo dia. Então você está bem protegido. É pela fé. Acredite. Mas eu não estou vendo Deus. Só vivemos porque Deus nos sustenta. Mas eu não estou vendo Deus, eu não estou sentindo Deus. Você está vendo o ar que você respira? Está vendo? Você sente quando você respira? Não, você só recebe lá dentro. Você não vê o ar, mas ele está aqui. Você não sente o ar, mas o ar te dá vida. Assim é Deus. Você não vê Deus, mas Deus está aqui. Mas temos uma promessa da parte do Senhor. Que um dia o veremos face a face. A esperança da igreja é que esse dia chegue. Nós desejamos paz, nós desejamos o alimento, necessitamos o descanso, nós desejamos a segurança e buscamos isso todo dia aqui nessa terra. Só que tudo isso e muito mais já está preparado antes da fundação do mundo para aqueles que vão herdar a salvação eterna e habitar com Deus na glória. Então, por que estamos aqui? Porque sabemos que Deus é bom. E temos esperança que essas promessas se cumpram. E hoje Deus vai nos mostrar um caminho mais excelente. Amém? Amém. Você achou sua Bíblia? Na Bíblia Sagrada você achou Mateus 19? Versículo 16 até o 26. Por favor, pastor. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus.
Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele disse-lhe: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus, Pai de amor, sabemos que a Tua palavra é vida e é palavra espiritual, meu Deus. Mas o Senhor nos fez corpo, alma e espírito, ó Pai. Que esta palavra venha vivificar a igreja de uma forma poderosa e sobrenatural, segundo o desejo do Teu coração, ó Senhor. Que o Senhor os abençoe poderosamente. Que o Senhor venha, ó meu Deus, dar a cada um aqui esta noite um acréscimo, Senhor, um crescimento espiritual e também uma fé viva, meu Deus, para que venhamos andar de olhos abertos, ó Pai, contemplando a formosura do Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha operar maravilhosamente na vida de cada família, ó Pai, de cada irmão, de cada irmã, desde a criancinha até, meu Deus, o ancião, ó Pai, que se encontra neste lugar, meu Deus. Que o Senhor acampe anjos aqui e que o Senhor nos conceda graça para termos a liberdade de ouvir a Tua palavra, ó Pai, de uma maneira temente, meu Deus, de uma maneira santa, ó Pai, de maneira que venhamos servir o Senhor na beleza da Tua santidade. Nós, ó Pai, nós clamamos por isso. Que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos acrescente a Tua graça e as Tuas bênçãos essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus encontre lugar no nosso coração. Amém, igreja? Amém. Meus amados, esse texto traz um conhecimento tremendo, poderoso, profundo, que é relevante para cada um de nós. Porque a pergunta desse jovem é pertinente. Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Nós estamos aqui com a esperança da vida eterna. Nós estamos aqui não é só porque Deus pode nos dar paz, nos dar saúde, nos dar prosperidade. Tudo isso é desejo de Deus. Mas em primeiro lugar está a salvação. Então nós buscamos o que? A salvação. Por quê? Olha o que Jesus diz. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Hoje, a nossa geração, o máximo que vive é uns 100 anos, 105 anos, 110 anos. Alguns, outros com 80, com 70, já cansaço e enfado, 60. Trocar uma eternidade por 100 anos, por 200 anos aqui, seria uma loucura. Nós estamos falando de uma eternidade onde não vai mais haver dor, não vai mais haver morte, ninguém mais vai roubar ninguém, ninguém mais vai fazer mal para ninguém. E quando falamos isso, não falamos no mundo de almas, porque isso não existe. O reino dos céus não é para os mortos. Eu sempre repito aqui para que fique fixado na mente e no coração da igreja. Até Jesus Cristo, sendo Filho de Deus,
para ele habitar no céu onde ele se encontra, ele não morreu e subiu para o céu não, igreja. Ele morreu e desceu às partes mais baixas da terra. Ali ele venceu todo o mal e ali ele venceu a morte. E para ele subir para o céu, ele precisou fazer o quê? Ressuscitar. João capítulo 5 fala da ressurreição dos mortos. João capítulo 11 fala da ressurreição dos mortos. Tessalonicenses 4, a partir do 13, vai falar da ressurreição dos mortos. E Jesus diz que Deus é Deus de vivo e não de morto. Então, precisamos estar nessa condição que nos encontramos hoje, para poder habitar com Deus. Não é que morrer vai encontrar com Deus, vai entrar no... Não! Morreu, vai para o paraíso aguardar a ressurreição. Porque morto não entra no céu. Tem que estar vivo. Como você se encontra hoje, tem que estar. A palavra de Deus diz também, o apóstolo Paulo dizendo, que existe um mistério, que nem todos morreremos. Por quê? Porque vai haver o momento da ressurreição dos mortos, e os vivos e os mortos vão ser transladados, e vamos receber um corpo igual dos anjos, igual de Cristo. Mas o morto não recebe não, até para que aqueles que morreram venham receber esse corpo, eles vão ter o quê? Que ressuscitar, para juntamente com aqueles que estão vivos, receber esse corpo. Para isso carece muita fé para acreditar nisso. Então a pergunta desse jovem, ele se aproxima de Jesus e ele diz, bom mestre, Jesus coloca uma coisa no lugar. Antes de responder a pergunta dele, bom mestre, o que eu faço para herdar a salvação eterna? A vida eterna? Jesus coloca no lugar, bom, primeiro lugar, por que me chamas bom? Só um é bom, que é o Pai. Jesus, na condição de homem, ele diz, só um é bom. A gente costuma dizer, fulano é bom, não, só um é bom. Fulano pratica bondade, mas o bom é Deus. Deus é bom. Diga para você, irmão, Deus é bom. Se Deus não fosse bom, misericórdia. Ele ama, Ele perdoa, tem misericórdia. E aí, Jesus começa a responder a pergunta dele. A pergunta foi, o que eu faço para herdar a vida, a salvação, a vida eterna? E aí Jesus disse, você conhece os mandamentos? Ele diz, quais? Olha a pergunta de Jesus, você conhece os mandamentos? Quais? Bom, você não mate ninguém, não matarás, não adulterarás, não dará falso testemunho, não, honra teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você vai herdar a vida eterna. E o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é do homem para com Deus. Esses 5 mandamentos é do homem para com o homem. O primeiro mandamento é amarás a Deus sobre todas as coisas, que tem que cumprir em primeiro lugar. Mas o segundo é, não mata não, não adultera não dá falso testemunho não viu, não fala nada, não acrescenta nada, não mente. Não dê falso testemunho. Respeita o teu pai, honra o teu pai, honra a tua mãe. Ama aquela pessoa que você tem, que vê, está ao teu alcance. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, você vai herdar a salvação eterna. Então Jesus mostra o caminho. Todos nós estamos aqui com a esperança da vida eterna. Então temos que guardar esses mandamentos. Porque o que foi dito para aquele jovem, foi dito para todas as gerações que buscou Deus. Assim também para nós, não só nessa noite, porque também nós conhecemos o mandamento, amém? Amém. Quem conhece os mandamentos de Deus? Amém. Então, graças a Deus, porque os mandamentos é o caminho. Quando eu cumpro os mandamentos em Cristo, ligado a Cristo, não é sem Cristo não. Porque até eu amo
eu não dou falso testemunho, eu não adultero, eu ajudo quem eu posso, eu amo meu pai, mas se não tiver uma aliança com Cristo, também não se salva. Porque não é pelas obras, é pela fé. Efésios 2, a partir do 8. É pela graça que sois salvos, mediante a fé. E esse dom não é de vós mesmos, é dom de quem? De Deus. Para que ninguém se glorie. Eu consigo fazer isso. Não. Temos que fazer, mas em Cristo, isso é, aliançado com Cristo. Porque se fazer sem aliança com Cristo, nada vai valer. Reconhecendo que Deus o constituiu como Senhor e Salvador de toda a humanidade. Só Jesus salva. Você pode dizer bem alto aí, só Jesus salva. Mais uma vez, só Jesus salva. Diga que céus e terra ouça, só Jesus salva. Não há outro. A última ministração que trouxemos para a igreja foi Atos 4,12. E em nenhum outro nome há dado aos homens debaixo desse céu, pelo qual a humanidade deve ser salva, a não ser o nome de... Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será o quê? Salvo. Então, por conta disso, beijai a quem? Ao Filho. Para que o Pai não se ire e tenha alegria com quem beija o Filho. Porque sem o Filho, não tem parte com o Pai. Jesus é a aliança entre nós e Deus. Então, olha o caminho. Eu nunca pensei em matar ninguém, graças a Deus. Eu não adultero, graças a Deus. Eu não dou falso testemunho, graças a Deus. Eu amo meu pai e minha mãe, graças a Deus. Eu amo o meu próximo, eu não faço mal para ninguém. Se tiver na minha força, eu ajudo, graças a Deus. Mas tem uma aliança com Jesus? Porque em João capítulo 15, versículo 5 ao 7, pastor amado. Evangelho de João capítulo 15, abre a sua Bíblia. Deixa eu acompanhar para você saber que está na Bíblia. Vou falar como meu mestre falou. Crê em Deus, crê também em mim. Eu sei que eu estou falando a verdade, mas é bom você abrir sua Bíblia e saber que eu estou falando o que está escrito. Amém? Porque tem uns que abrem uma Bíblia e falam uma coisa e explicam outra. Não. Olha João, capítulo 15, versículo 5. Vou começar do 5. Só o 5 agora. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Jesus diz, olha, eu sou a videira. Você, crente ou mulher, é a vara. A vara que está em mim, ligada em Deus, por meio de Jesus Cristo, dá muito fruto. E ele explica, sem a minha pessoa, você não consegue fazer nada. Nada. Olha o versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se a vara não está em mim, ela desconectada, ela vai secar. Ela vai ser apenas um pau seco ali. Para que serve? Para nada, apenas para colocar no fogo. Mas olha o versículo 7 como é maravilhoso. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha que oportunidade. Aleluia! Nós temos uma oportunidade riquíssima. Nós podemos servir a Deus com inteireza de coração. Nós podemos nos doar corpo, alma e espírito para Deus. Nós podemos fazer a coisa certa para o louvor e glória de Deus. E qual vai ser a graça recebida? De estar em Cristo,
de ver as coisas acontecerem de forma milagrosa, de ver as dificuldades cair por terra, de orar e ter um Deus que tem prazer em nos ouvir e nos abençoar. Ele diz: se as minhas palavras tiverem voz, isso é, se as palavras que pregamos da parte de Deus for convincente, de maneira que você a retenha no coração e ande nessa doutrina, nesse ensino, vivendo para Deus, oh meus amados, ele diz que tudo que pedir, vamos receber. É uma oportunidade tremenda. Uma oportunidade. Claro que não é só esses 5 mandamentos. Existe o mandamento de perdoar. Lembra da parábola do servo que devia muito dinheiro, milhões, e o outro que devia lá um mês de trabalho? O que devia milhões não tinha condição de pagar, e vai a Jesus, vai a Deus e diz assim: Senhor, não tem como pagar, me perdoa, tem paciência comigo, tudo pagarei. Ele diz: tá bom, faz assim, esquece essa dívida. Só que ele sai de lá e encontra o conservo dele, que devia um mês para ele de salário. Ele pega pelo gogó e diz: me paga. O homem diz: me perdoa, eu não tenho para pagar agora. Mas seja generoso, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Ele disse: não, prendeu o conservo. As testemunhas vendo isso, foi ao Senhor e disse: Senhor, sabe aquele servo que o Senhor perdoou milhões? Que ele não tinha condição de pagar? Sei, ele acabou de engargalhar um conservo dele pelo colarinho, porque devia um mês de serviço, e ele pediu clemência, ele não deu, e encerrou na cadeia. Então, o Senhor mandou chamar de servo mau. Eu te perdoei toda a tua dívida, não deveria você também perdoar o teu conservo? Agora você vai ficar preso também, até pagar o último centavo, a última moedinha. Só que quando Deus fala isso, Deus não está falando de dinheiro, está falando de pecado. E nenhum de nós temos condição de pagar por uma mentira. Ah, pecou, uma mentira. Nós não temos condição. Nem todo o ouro, junto com toda a pedra preciosa que existe nessa terra, com toda a riqueza, não é suficiente para pagar por um pecado. Então o pecador não tem como se redimir pagando, fazendo voto, dando dinheiro, distribuindo seus bens. Não tem. Porque a remissão de pecado só acontece pelo derramamento de sangue. Então só com uma aliança sincera em Cristo temos a nossa remissão de pecado. E cumprimos os mandamentos dele. Então, tem mandamento para perdoar. Porque aquele que não perdoar também não vai ser perdoado. E quem não ser perdoado vai ser lançado fora da presença de Deus, aonde vai haver o quê? Choro e ranger de dentes. Isso é o inferno. Mas nós temos o que hoje? Nós estamos vivos. E nós podemos servir Deus com todo o nosso coração, com fidelidade, fazendo o que agrada a Deus. Olha a voz que vem do alto, olha o que Deus diz lá no trono dele, a respeito de Jesus: este é o meu Filho amado, em quem muito o quê? Me comprazo, ou em quem muito tenho prazer. Por quê? Jesus disse, Jesus responde: o Pai sempre está comigo. Por quê? Porque eu sempre faço tudo que lhe agrada. Diga para o seu irmão: se você quiser, você pode agradar a Deus. Se você quiser, você pode amar as pessoas. Fala para ele, se você quiser. Se você quiser, você pode perdoar. Se você quiser, você pode usar de paciência com aqueles que não te entendem. Se você quiser. Não, dá uma balangada nele aí e diz: se você quiser. É só se você quiser. Agora, olha no olho dele e pergunta: você quer? Quem quer, dê um glória. O caminho do céu está aberto. Está aqui. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele diz: sem mim ninguém vem ao Pai. Não tem salvação sem Jesus. Então obedecer. Mas o texto lido aqui vai mais além. Vai mais além.
ele fala algo terrível aqui. Quando ele responde, e o jovem diz, que mais? Jesus responde, se você quiser ser perfeito, você vai fazer o seguinte, vai lá, vende tudo que você tem. Olha, Jesus falou que se ele cumprisse os mandamentos, ele seria salvo. Mas ele quis mais. Então Jesus responde, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, segue. Vai ter uma cadeira para você lá no céu. Só que ele ficou triste. Porque ele disse, quando Jesus falou, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo. Tudo isso eu já faço desde onde? Desde a minha mocidade, ele já fazia. Ele estava bem com Deus. O texto também diz que Jesus se alegrou com ele. Mas ele queria ser perfeito. Então Jesus diz, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, segue, e você vai ter um tesouro no céu. Ele saiu triste por quê? Porque ele tinha o quê? Diga para você, irmão, escola bíblica dominical. Na escola bíblica dominical a gente aprende tudo isso. Faz pergunta lá, conversa, aprende. Ele ficou triste. E ele saiu triste, cabisbaixo. Ele possuía muitos bens, casas, fazenda, empregados, escravos, ouro, prata. Queria ser perfeito, dá tudo. Vende, dá tudo. Não era o dízimo, não era oferta alçada, não era oferta pacífica, vai, vende tudo e dá tudo aos pobres. E vem, segue, e você vai ter um tesouro no céu. Esse ensinamento, Jesus é sábio demais. Quando ele fala isso, às vezes a gente não para pensar. Porque no nosso pensamento, e até nos pensamentos dos discípulos, eles vão ficar abismados com isso e vai dizer, então quem pode se salvar se o rico não pode salvar? Porque na cabeça de muita gente, a vida do rico é mais fácil. Quando na verdade não é mais fácil. Porque na Epístola de João ele diz o seguinte, aliás, Tiago, que o rico chora o quê? As suas misérias. O rico é miserável. E que o pobre faça o quê? Se glorie em quê? Na comunhão com Deus, poder de Deus. Quando Jesus diz, vai, vende tudo e segue-me, Jesus não queria deixar ele com fome, não. Se der tudo, como é que eu vou comer? Se der tudo, como é que eu vou vestir? Onde eu vou morar? Deus sabe disso. Você acha que Deus precisa que você trabalhe igual um burro para ter as coisas? O salmista diz que Deus dá o sustento aos seus amados enquanto ele faz o quê? Enquanto ele dorme. E agora? Jesus não está sendo incoerente. Jesus está falando de algo que a gente não entende. Ele ficou triste porque achou que ia faltar alguma coisa. Como é que ele ia se desfazer de uma fortuna que dava para ele a capacidade, a oportunidade de viajar, de conhecer lugares? Não, agora ele não vai viver mais para ele. Servo de Deus não vive mais para si, vive para quem? Não foi o que Paulo falou? Já não vivo eu, mas Cristo? E a vida que agora vive nesse corpo, vive para quê? Na fé do Filho de Deus, que é Jesus. Crente que vai herdar a salvação, que vai entrar no céu, que vai ter uma vida eterna com Deus. Mas os discípulos ficaram, meu Deus, se é assim, então quem herdará a salvação? Aí Jesus fala algo que a gente às vezes não pensa também. Ele fala assim, é impossível para o homem herdar a salvação. Impossível. Impossível.
começar do versículo 19. Mateus 19, 19. Dá uma olhadinha. Acompanha aí. Vai falar do mandamento do Pai. Pode continuar, 19. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fundamental. Se a pessoa não honra o pai, não honra a mãe, não honra ninguém. Não honra mais ninguém. Versículo 20. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Eita, 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Para o jovem rico, o Senhor disse, vai vender tudo. Dá aos pobres, segue. Para nós, Ele tem pedido o quê? Para a igreja. Santidade. Vai lá, abandona o pecado. Vai lá, abandona o pecado. Que pecado? Todo tipo de pecado. Nós somos de Deus. Mas Tiago diz, no capítulo 3, que nós temos um membro perigoso. Qual é o membro perigoso? A língua. A língua. Porque com ela louvamos a Deus, glorificamos a Deus, bendizemos a Deus, mas com ela também fazemos o quê? Incendiamos o povo. Amaldiçoamos aqueles que foi feito imagem e semelhança de Deus. Então, quando falamos mal de alguém, estamos fazendo e cometendo um pecado terrível. Porque Deus ama cada um. E Deus sofre isso. A palavra de Deus diz que quando isso acontece, se é o caso de um momento ou outro eu vier falar mal de você, a minha língua está sendo usada por quem? Pode falar. Pelo maligno, pelo inferno. Mas se isso acontecer com você, é a mesma coisa. Porque a língua é inflamada pelo inferno, está escrito. Mas nós não precisamos, porque a exortação de Tiago 3 diz assim, irmãos, não convém que seja dessa maneira, porque somos de Deus. Podemos bem dizer, podemos falar a verdade, sem magoar as pessoas, podemos ensinar, podemos, abençoar, e é para isso que Deus nos chamou, para as boas obras. Não convém falar mal, não convém amaldiçoar ninguém, não convém criticar ninguém, não convém infamar, não convém. O que convém é permitir que Deus, pelo Espírito dele, use a nossa boca. Lembra de Isaías, quando ele entrou no templo? Ele estava com a boca o quê? Contaminada. Então ele viu a glória de Deus no templo, a orla do manto do Senhor enchendo o templo, os umbrais tremendo, Deus sentado no trono. E aí ele ouve Deus falando. E aí vem um anjo, pega uma brasa viva do altar do Senhor e toca nos lábios dele. O que o anjo fala? Diz os seus pecados. Agora você foi purificado dos teus pecados. Os pecados é pela boca que sai, é pelos olhos que entra, é pelo ouvido que entra. Quando você vê, você pensa, você, ai meu Deus, aí você fala alguma coisa. Quando você olha, você, eita meu Deus, e aí você fala alguma coisa. Então pelos olhos entra, pelos ouvidos entra e pela boca sai. É o que Jesus falou, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai pela boca. Você é santo. Fala o teu irmão, você é santo. Chamado para ser santo, para viver santo. Então, seja santo. Pastor, você é santo? É. Você foi chamado com essa graça. 1 Pedro, aliás, capítulo 1, versículo 15. Seja santo. Em toda a vossa maneira de viver. Seja santo porque eu sou santo. Hã? Santo, você foi chamado para ser o quê? Santo. Eita! Como é que eu sou santo, pastor? Ficando longe de problema, longe de encrenca, longe de comentário, longe de falatório, longe.
santificando. Viu o mal? Rejeita em nome de Jesus. Ouviu o mal? Eu rejeito em nome de Jesus. Pensou o mal? Eu nego a mim mesmo. Eu quero cumprir a tua palavra. Está escrito. Está escrito. Aquele que quiser vir após mim, diz o Senhor, negue o quê? Porque vai vir vontade que você vai escolher de Deus, não a sua. Quem está preparado para deixar o eu e seguir Jesus aí? Vamos deixar o eu? Aleluia. Vamos crucificar o eu lá na cruz? E vamos seguir com Jesus? Aleluia. Ser crente é a coisa mais maravilhosa que tem. Servimos um Deus vivo. Ele está dando essa oportunidade. Olha o versículo seguinte, 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Meu Deus! É difícil um rico entrar no reino? Nós vamos voltar nesse versículo aqui, mas vamos seguir o 24. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. É difícil entrar, 23 e 24, é difícil entrar. Seguinte. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Meu Deus, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Misericórdia. Mas olha o versículo seguinte. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Sim. Quem poderá, pois, salvar-se? Quem? Se o rico não vai poder entrar. Ele tem toda a oportunidade. Quem? Seguinte. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Tá. Isso é impossível. Isso o quê? A salvação do homem. Ele não incluiu somente o rico aqui. Ele não falou o rico. Ele está falando que o rico vai herdar a salvação com muita dificuldade. Dificilmente ele vai entrar no reino de Deus. O rico é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Só que quando se trata da salvação, ele faz o quê? Ele coloca toda a humanidade num único pacote. A salvação é impossível para o homem. Eu quero me deter aqui um minutinho para você glorificar a Deus. Exaltar muito. Ser muito grato a Deus. Porque é impossível alcançarmos a salvação. Aí ele diz, mas aquilo que é impossível para o ser humano, para o homem, gênero humano, o homem, é possível para quem? Para Deus. Romanos 5,8. Deus provou o seu amor e veio Jesus para morrer por nós. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. Jesus diz, eu vim para salvar o que você havia perdido. Só que nós não podemos por si só alcançar a salvação. Não importa quanto dinheiro tenha, principalmente o rico, é com dificuldade. E agora eu vou falar algo para você temer aí, em nome de Jesus, no seu coração. Se aplicar mais a Deus. Deus, já citei aqui, Deus trabalha todo dia. Deus trabalha até hoje pela salvação da humanidade. Ele não para. E eu também, Jesus não para. Ele intercede por nós. Timóteo 2,5. Ele é o único intercessor, só ele intercede por nós. Para que Deus nos perdoe, para que Deus nos guarde, para que Deus não permita se perder. O Espírito Santo trabalha todo o tempo, querendo nos convencer do juízo, do pecado e da justiça. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham todo o tempo. Os anjos trabalham a favor do pecador, daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus capítulo 1. Então tá. Se Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e os anjos trabalham, e os pregadores, e os que Deus unge, como apóstolo, profeta, como pastor, como evangelista, como doutor,
Todos esses aí trabalham e ainda assim é difícil. Por quê? Porque o homem, no seu livre-arbítrio, ele escolhe ficar onde? Nas trevas. Porque se ele vier para a luz, o que acontece? Então ele escolheu ficar onde? Em vez da gente se arrepender do pecado, quando alguém nos corrige e fala, você está errado, sabe o que a gente quer fazer? Ocultar o pecado e dizer, não foi bem assim não, e dar uma desculpa, em vez de aceitar. Não foi isso que aconteceu com Adão e Eva? Ô Senhor, você comeu, Adão? Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Ele não quis assumir a responsabilidade dele. E a mulher, por que você comeu a mulher? A serpente me enganou. Por que é com dificuldade? Porque a pessoa não quer confessar o pecado. Porque todo pecado confessado é pecado. E você não tem que ficar confessando pecado para fulano, para ciclano, para beltrano, não. Você tem que confessar para Deus. Nós não somos padre para ficar recebendo, sabendo tudo da sua vida. Você não quer ficar confessando. Pastor, eu quero me confessar. Não. Confessa para Deus. Entra no teu quarto, ora em secreto. E o pai que estiver em secreto vai fazer o quê? Vai confessar. Clama a ele e dizer, meu Deus, eu não quero ser assim não. Eu peço perdão, eu te perdoo. Agora, se você pecar dando um prejuízo para o irmão, você vai ter que ir lá e restituir. É diferente. Você vai ter que restituir. É igual está lá na lei. Ah, eu peguei só um boi para fazer um churrasco do irmão. Tá bom, agora você vai dar 5 boi para ele. Eu peguei uma ovelha, vai dar 5 também. Para não pegar mais, porque quiser desperto, ele vai ficar sem os bois. Vai pagar o boi dele, vai dar mais 4. É assim a lei de Deus. Ah, eu peguei uma moto, capotou. 5 motos. Ah, meu Deus, então é bom nem pegar emprestado, glória a Deus. Mas aí o irmão não vai querer 5, né? Talvez ele não vai querer nenhuma. Mas isso aí ele vai resolver. Está vendo como a lei de Deus é boa? Deus trabalha a favor do rico, mas é com dificuldade. Deus trabalha a favor do homem, é com dificuldade. 1 Pedro capítulo 4. É com dificuldade que o justo, aquele que foi justificado, porque, segundo as Escrituras, não tem nenhum justo. Humanamente falando, segundo as Escrituras, Romanos 3, versículo 10, 11 e 12, pastor Marcos Ferreira. Olha o que está escrito. Olha só o que está escrito aí. Romanos, capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. Primeiro 10. Aleluia. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Está escrito na lei de Deus. Não há justo nessa terra. Não há um sequer. Nenhum. Mas Salmos fala do justo. Provérbios fala do justo. 1 Pedro 4, 16. Aliás, o 11 agora. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Da maneira correta, certa. É como Jeremias foi usado por Deus. Que as misericórdias de Deus é o quê? As misericórdias de Deus é a causa de não sermos consumidos. Então estamos vivos aqui porque é muito misericórdia. Ele é o Pai das misericórdias. As suas misericórdias não têm fim. Não é porque a gente faz alguma coisa boa, não. É porque Ele nos ama mesmo. Porque até quando a gente pensa que está fazendo o que é bom, dá problema. Você morre de corrigir o filho, para o filho se dar bem, e ele pensa que você é contra ele, dá problema. Dá discussão. A esposa vai falar um conselho para o marido, tem hora que o marido fica cuspindo fogo. O marido vai dar um conselho para a esposa cospe fogo. Espalha de fogo para todo lado. Porque cada um pensa que está certo. Repita esse versículo.
Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Mas nós entendemos? Eu já vi, pastor, está escrito que a palavra branda faz o quê? Acalma o furor. Então, alguém está furioso, você vai lá com a palavra branda, acalma o furor dessa pessoa. Mas a palavra dura faz o quê? Ah, mas a gente entende. E por que a gente usa a palavra dura então? Por quê? Por que usamos palavra dura contra as pessoas que a gente ama? Porque a gente não entende nada. A gente quer paz. Mas a gente vai lá e manda a palavra dura. A pessoa fica triste, magoada, chateada, indiferente. Eita, mas está escrito. Por que aquela pessoa está assim comigo, está assim comigo? Não existe maldição sem alguma coisa a gente fez para a coisa dar errada. Alguma coisa a gente fez. Não existe maldição? Deus quer que eu esteja bem. Deus quer que eu tenha paz. Deus quer que eu tenha saúde. Deus quer que eu prospere. Deus quer que eu tenha, sabe, tudo de bom. E por que não estou tendo? Alguma coisa errada tem. Porque Deus não mente. Ele quer o melhor para nós. É igual o pai de antigamente. Esse pai de hoje não consegue não. Mas o pai de antigamente não tinha dó não. O menino aprontou, a menina aprontou, vai pro milho. E deixava não era 5 minutos não. Eu já vi gente ficar no milho. Meu Deus, sai até lágrimas dos olhos. Até de quem está olhando. O pai da terra fazia isso. Meu Deus, o pai da terra uma vez fez com uma pessoa. Também vi isso aí. Foi comer um pedacinho de goiabada, achou pouco. Só pequeno, reclamou. Mano, o pai mandou no mercadinho lá, comprou uma latinha. Teve que comer tudo. Come, engole. Os pais de hoje não, eu te pego, menino. Eu te pego, menino, um dia. Te pego, menino, uma semana. Te pego, menino, um ano. O menino vai crescendo. Chega um ano, menino. Pai, te pego, menino. O menino lá dentro dele. Pega não, pega não. Pai molenga. Mas Deus pega. Olha o que Noemi fala, esposa de Elimelec, mãe de Malom e Quileão. A mão do Todo-Poderoso fez o que comigo? Me amargou, porque ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Por quê? Porque ela queria pão e ela estava na casa do pão. E aí ela foi para onde? Para fora da casa do pão. E aí Deus tratou com eles e morreu os 3. E ela voltou só com a nora. Graças a Deus que a nora valia mais do que 10 filhos. Foi Deus. Então nós temos a oportunidade de ser abençoados. Nós temos a oportunidade de fazer tudo direitinho. Nós temos oportunidade. Mas nós desprezamos a palavra. Não é maldição sem causa. Quando as coisas começam a dar errado, nós temos que parar para pensar o que eu fiz. Porque ninguém anda bem, nem corre bem com espinho no pé. Tem que ser o espinho. E ainda quando tira o espinho, já fica uns dias ardendo, pisando em falso. Como é que alguém vai correr bem com espinho? Como alguém vai prosperar em um pecado? E Deus, Ele diz que é impossível o homem se salvar. Porque não tem ninguém que entenda. Não tem ninguém que busque a Deus. Olha o versículo 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A pessoa gosta de fazer o bem quando é conveniente, quando ela acha que vai ter um retorno lá na frente. Não é isso que Deus pede. Deus pede para fazer o bem para todos, ainda que a pessoa não possa te retribuir. Porque tem que ser por amor verdadeiro. E não por, como é que eu posso dizer, na esperança de ter um ganho lá na frente. É por isso que Deus proibiu o crente de emprestar dinheiro com usura. O crente não pode emprestar dinheiro para crente para receber juro. Está escrito, não pode. Pode até para esse crente emprestar com juro, mas para o crente não pode. Crente não empresta dinheiro para crente com juro, não. Não pode. É proibido pela lei de Deus. Olha essas coisas.
para quem gosta de levar vantagem. Então assim, olha 1 Pedro, capítulo 4, se não faz memória, do 16 a 17. Olha o que está escrito. Pode começar 16. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Se Deus escolher nos deixar debaixo de um sofrimento, nós temos que aguentar, porque tem um tempo para passar. A leve e momentânea tribulação vai produzir o eterno peso de glória, está escrito. Vai atrair algo poderoso, glorioso da parte de Deus para a sua vida, quando você passa pelo problema dando glória a Deus sem pecar. E versículo 17, olha o que está escrito. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Tem uma cobrança de Deus para quem desobedece ao Evangelho. Agora, olha o versículo 18. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Tá, pastor, a Bíblia não entrou em contradição de forma nenhuma. Mas em Romanos nós lemos que não tem um justo. E aqui está dizendo que tem um justo. Você repete o 18? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Tem uma outra tradução para esse versículo. Se o justo, com dificuldade, se salva. Tem alguma tradução aí dessa maneira, no meio da igreja? Quem falou amém? Se com dificuldade que o justo é salvo. É com dificuldade que o justo é salvo. Deus trabalha ao meu favor, Deus trabalha ao seu favor, mas a gente dá umas escorregadas. Ah, pastor, mas não é contradição? Romanos 3 diz que não tem justo. Pedro diz que tem justo. Salmos diz que tem justo. Provérbios diz que tem justo. O justo Abraão. Justo? Olha só. Romanos capítulo 1. Versículo 16, me fala a memória. Olha só. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Nele, em Jesus, se descobre o quê? A justiça de Deus. Jesus se tornou literalmente, quando ele veio e deu a vida na cruz, a nossa justiça. Então quem faz profissão de servir a Deus por meio de Jesus, quem aceita Jesus como único e suficiente Salvador, diante de Deus, essa pessoa agora sendo justificada, passa a ser diante de Deus justo. Então pense uma pessoa justificada, uma pessoa amada por Deus, uma pessoa que Deus quer salvar, uma pessoa que Deus acampa anjo em volta dela, uma pessoa que Deus protege em todo o tempo. Ainda essa pessoa é com dificuldade que ela se salva. Por quê? Porque essa pessoa, em vez em quando, quer dar uma voltinha no mundo, pensa uma coisa que não é de Deus, quer falar uma coisa que não é de Deus, quer voltar para o pecado. Então, por conta disso, e Deus vai tirando o pecado, vai trabalhando com a pessoa, vai ali, com o Espírito Santo falando no íntimo dela, repreendendo ela, ensinando ela, dando temor para ela, e ela vai marchando, e pelo final de tudo ainda vai ser salva pelas misericórdias. Mas agora pensa aí uma pessoa que tenha alegria de servir Deus na beleza da sua santidade. Pensa que você pode agradecer, porque de nós mesmos aqui, nós nunca poderíamos esperar a salvação. Mas aquilo que é impossível para nós,
é possível para... E ele tem trabalhado noite e dia. Ele não dorme, ele não pescaneja. Ele te ama. Quando a gente entende isso, a gente sabe que a nossa esperança está em Cristo, pelo amor de Deus, que deu a vida ao seu único filho. Então toda a honra é dele, toda a glória é dele, toda a majestade é dele, tudo é dele, tudo é dele. Tudo! Levanta de manhã, eita, estou vivo, glória a Deus. Vai igrejar o pão, eita, consegui igrejar o pão, pagar minhas contas, glória a Deus. Eita, eu entendi uma coisa, ó, não posso fazer isso não. Obrigado, meu Deus, glória a Deus. Porque os loucos desprezam a lei de Deus. Os tolos desprezam a lei de Deus. E aí, cai no mal. A caminho que para o homem parece o quê? Direito, bom, maravilhoso. Mas no final desse caminho é o quê? Morte. Porque não foi o caminho que Deus traçou para essa pessoa. Tem pessoas que querem viver do jeito dela o Evangelho. Ah, eu sou crente, mas eu não preciso ir todo culto. Eu sou crente, mas eu não preciso ficar andando de joelho. Que gratidão tem essa pessoa? Jesus disse que quem mais foi perdoado, mais faz o quê? Mais ama. Aquela mulher tinha um vidro de perfume que custava, deixa eu ver aqui, o salário mínimo está quanto? Que é bom de conta? Está 1.300 para fazer uma conta redonda. Tá? 10 meses dá quanto? Hã? 13 mil? Com mais 2.600, quanto dá? Hã? Era o perfume da mulher. Era o perfume dela, o vidrinho. Era um ano de salário. E aí os discípulos, meu Deus, essa mulher desperdiçou. Desperdiçou? Ela derramou sobre Jesus, era um perfume caríssimo. Por que não vendeu esse perfume e deu para os pobres? Ela quis. Jesus se adiantou e disse, não fale isso com ela. Onde esse evangelho for pregado, vocês vão lembrar do que ela fez. Porque ela me ungiu para o meu sepultamento. O perfume encheu o lugar. Quem ama não tem restrições. Quem ama Deus não tem restrição, não. Quem ama Deus faz tudo. Larga tudo. Larga toda a vontade pessoal. Larga todo desejo da carne. Larga o mundo. Larga tudo. E serve a Deus. Pergunta para você ama de verdade a Deus? Se ele falou que ama, então dá um conselho para ele. Diga para ele, então serve a Deus. Como serve a Deus? Lê a Bíblia e faz o que está escrito. Aleluia? Glória a Deus. Maranata? Glória vem, Senhor Jesus. Você pode dizer o quanto você ama o Senhor? Diga para ele está aqui. Ele está aqui, não seja... está com vergonha. Vergonha de Deus? Jesus não teve vergonha de subir na cruz por nós, não. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Somos devedores de Deus. Eternamente. Nunca vamos poder retribuir a Ele o que Ele tem feito por nós. Tá? Não é só do pão que se vive o homem, não. Mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Disto viverá o homem. Amém? Amém. Então convido o grupo de louvor para estar subindo aqui.